Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu vim atualizar a minha rinoplastia. Eu completei 9 meses semana passada, então eu vim falar um pouquinho de como tá sendo, o resultado e pós-operatório e tudo mais. E no vídeo anterior eu falei do silicone, então se você não assistiu, clica aqui e assista. E, bom, a cirurgia do nariz, ela é uma das cirurgias que mais demanda paciência, a pessoa tem que ser muito paciente. Assim, todas as cirurgias a pessoa tem que ser paciente, mas a do nariz, especialmente, gera muita ansiedade, né? Porque tá ali logo no teu rosto, então a pessoa fica muito ansiosa, mas assim, paciência é o nome dessa cirurgia. Porque muda muito, muda a cada dia, cada mês, muda muito. Dizem que a partir de um ano, né, assim, que é o resultado final, as mudanças começam a ser um pouco mais, assim, sutis, uma coisa que você não consegue perceber muito. E aí o nariz começa a estabilizar e aquele é o resultado, né, mas assim, entre esse um ano são mudanças diárias, e eu percebi isso, que assim, muda bastante. Mas vamos começar do início, né, da cirurgia. Assim que eu saí do centro cirúrgico, eu lembro que eu já estava respirando pelo nariz. O meu médico, ele não usa tampão, não usa nada dentro do nariz, então eu tava super de boa, respirando normalmente. E a minha recuperação, ela foi muito boa, assim, em questão do nariz. Ela foi tão boa que eu esquecia que eu tinha feito o nariz. Né? Eu só lembrava quando eu passava por um espelho e tomava aquele susto porque tinha o curativo, né? O que se chama Aquaplast, que é aquele primeiro curativo que você fica por uma semana. Então, mas assim, foi muito tranquilo. E eu tenho que admitir, fazer uma confissão, que eu não fui uma paciente muito boa no meu pós-operatório da rinoplastia. Porque quem viu o meu vídeo anterior e quem viu o vídeo da cirurgia, o vlog da cirurgia, vai lembrar que eu sofri muito com silicone. Eu sentia muita dor, assim, foi uma semana de muita sofrência. Então o nariz ficou totalmente secundário, passava totalmente desapercebido. E coisas que eu deveria ter feito, eu acabei não fazendo. A limpeza, por exemplo, o médico ele recomenda fazer a cada 3 horas, né, naquele pós-operatório, é muito importante. Porém, se eu fiz 2 vezes ao dia, era muito. Sério, sim, eu sei que, né, cara, você é maluca, sim. Só que, de novo, o meu nariz, ele não me deu trabalho nenhum, assim, eu não lembrava que eu tinha feito, sabe? Eu não ficava com o nariz entupido, o nariz não escorria, não sangrava, nada, não aconteceu nada. Então, assim, o peito tomou totalmente todos os cuidados do pós-operatório. Né? E aí de manhã eu acordava e de manhã eu falava, caramba, eu tenho que lavar o nariz. Então eu limpava o nariz e aí antes de dormir eu também limpava o nariz. Não façam isso, né? Limpem o nariz, é muito importante essa limpeza. Assim, eu dei muita sorte, fui abençoada por Deus, porque eu poderia ter pego uma infecção, né? Poderia ter complicado o meu pós-operatório. Enfim, muita coisa poderia ter acontecido, mas graças a Deus nada aconteceu, deu tudo certo, né? Tô aqui com o nariz em bom estado, então. Mas até na primeira semana, quando eu fui no retorno, o médico falou, nossa, tá bem limpinho e tal. Mal sabia ele que eu só limpava, né, umas 2, 3 vezes ao dia, no máximo. Mas aí depois da primeira semana, que eu já não sentia mais tanta dor no peito, eu fiquei mais regradinha na limpeza do nariz, tomei mais conta do nariz, comecei a aplicar a pomada para cicatriz. Então assim, o meu foco voltou um pouco também pro nariz e não somente para o silicone. Depois de uma semana, você fica com o curativo, a Aquaplast, e quando eu voltei no médico para tirar, foi assim um baque para mim. Eu me achei muito diferente, eu achei que ficou assim, meu Deus, esse nariz está horroroso. Bateu um arrependimento na hora. Eu acho que o médico assim percebeu no meu rosto, não falei nada, mas ele percebeu no meu rosto que eu estava totalmente desesperada, porque tava super inchado,
Eu tava com o nariz de porquinho, sabe? Assim, a ponta tava super arrebitada. E ele explicou que ele arrebita mais um pouco porque cede naturalmente, né? Então, pra dar aquele ar natural, a primeira semana sempre vai ficar um pouco mais artificial, mas a primeira semana ainda tá ali todo traumatizado, todo com muito edema. Então, assim, o meu tava muito inchado. Então foi um susto, né? Eu não me reconhecia, assim. E eu comecei a conversar com várias pessoas que também fizeram, né, passaram pela rinoplastia, e todas me falaram, super normal, você vai, né, se acostumar, ele vai diminuir, vai ficar... Porque tava assim, surreal. E aí, 15 dias depois você volta, você fica com o... né, eu fiquei com o micropore por 15 dias. Aí com o micropore eu gostava, né, achava que tava, ai, tá bonitinho e tal. Mas aí depois você volta no consultório, ele tira o micropore e você coloca o micropore só pra dormir a partir de 15 dias. E aí, nesse momento, quando eu fui tirar o micropore, eu já gostei mais. Ele tava bem menorzinho, tava mais assim, mais delicado, né? Não tava tão artificial quanto da primeira vez. Ainda tava, não tava assim, né? O que tá agora, mas tava bem melhor do que tava na primeira vez. Então você já vai assim se acostumando um pouquinho mais, ainda naquele, ai meu Deus, o que eu fiz da minha vida, mas vai se acostumando um pouquinho mais. E depois de 15 dias foi que eu entendi o que todo mundo fala do inchaço. O nariz incha muito, desincha muito, é assim, uma coisa surreal. Porque enquanto tá com a aquaplastia ou enquanto tá com o micropore, você não consegue ter muito uma noção de que tá inchado, se não tá. E quando você fica livre de tudo, você consegue ver o nariz ali, né, do jeito que tá, aí vem aquela onda de caramba, o nariz incha muito. E assim, eu acordava de manhã, o meu nariz estava maior do que era antes. Ele estava assim, super inchado, torto, né? Porque um lado ficava mais inchado que o outro. Então, assim, era aquele processo bem que se a pessoa não tá ali preparada para aquilo, ela bate um desespero real. Hoje em dia, com 9 meses, eu sinto que ainda incha, mas bem menos, nem se compara com o que inchava, né, há 5, 6 meses atrás. Eu usei o Roacutan por um mês, e assim, essa medicação foi uma medicação que eu tava com muito medo de tomar. Eu ouvia várias pessoas falando que eu fiz a cirurgia e o meu médico recomendou o Roacutan. Então eu tava com muito medo de tomar, porque eu conhecia gente que tomava pra tratar acne e sofria muito com as reações, né? A pele ficava muito seca, a pessoa ficava, né, com machucado, enfim. Então eu tava com muito medo de tomar. E hoje, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu não ficaria tanto com esse medo, porque o meu medo, eu meio que passei pro médico e falei, eu tô com muito medo de tomar, não quero tomar. Mas ele falou, você tem que tomar pelo menos por um mês, porque a sua pele é muito grossa, a sua pele é muito oleosa. E o Roacutan, ao contrário de que muita gente pensa, o Roacutan ele não é para ajudar a desinchar, né? Sim, ele ajuda a desinchar, mas o Roacutan é para prevenir fibrose, é para prevenir né, complicações no pós-operatório na cicatrização. Pode não fazer muito sentido, né, pelo fato do Roacutan ser aquele remédio super, né, mas enfim, sim, ele ajuda nisso, né, minha pele sempre foi muito oleosa, então o Roacutan seria essencial para ajudar nisso. Enfim, tomei Roacutan por um mês, assim, foi maravilhoso, a minha pele nunca ficou tão linda na vida, minha pele ficou assim, maravilhosa, gente. Eu não tinha uma mancha, não tinha um cravo, uma espinha, não tinha nada, ficou perfeita. E sim, o nariz eu senti que ele deu uma afinada, ele não ficava tão inchado. E além da minha pele ficar maravilhosa, eu não tive muitas reações, né, do que como as pessoas falam, mas foi porque a minha dose era bem pequena, né, não era uma dose para tratar acne, era uma dose somente para dar uma segurada na oleosidade e foi perfeito. Porém, esse um mês acabou. E eu tinha trago a receita do Brasil, né? E quando eu cheguei aqui eu não consegui renovar a receita. Aqui era muita burocracia, eu tive que fazer 50 testes de gravidez, vários testes de sangue.
E aí quando finalmente fiz tudo, deu problema no plano de saúde. Sim, foi bem tenso, então desisti, falei, não quero, né, vou ficar só por um mês mesmo. Me arrependo de ter tomado só por um mês. Eu acho que se eu, assim, não acho que o resultado tenha alterado o resultado. Mas depois desse um mês que eu parei de tomar, a minha pele ficou um cocô. Ficou assim, pior do que era antes. Eu peguei muita espinha, muito cravo. Então eu acho que foi naquela fase que o Roacutan dá, né, de meio que tirar tudo. E aí, como não tinha mais remédio, meio que tudo ficou e nada saiu, né? Só assim, enfim, ficou horrível. Quem viu o meu primeiro vídeo, o vlog da cirurgia, provavelmente vai lembrar que eu tava com uma mancha de caneta na ponta do nariz. Era uma caneta que o médico usa pra marcar, né? E essa mancha, ela ficou por bastante tempo, não saía de jeito nenhum. Eu tentei várias coisas e não saiu. Até que eu fui numa dermatologista e ela falou, manchou, né? Infelizmente, a minha pele, por ter muita melanina, ela mancha muito fácil. E por mais que no período do pós-operatório eu tava usando bastante protetor solar, acabou manchando. Então eu tive que fazer peeling, tive que fazer alguns procedimentos. Nada muito agressivo, né? Porque o nariz ele fica bem sensível nos primeiros meses, você mal consegue tocar. Então, mas eu tive que fazer porque tava aquela mancha horrorosa, né, no meio do nariz, assim, não era uma coisa que nem dava pra disfarçar. Assim, hoje em dia tá bem, eu ainda vejo, mas eu acho que tá bem mais fraco do que tava antes, então não é uma coisa que me incomoda tanto. Eu continuo passando ácido no rosto, então aproveito e passo aqui pra ir clareando ainda mais essa mancha. Assim, eu notei que depois que eu parei de tomar Roacutan, o nariz começou a inchar muito mais do que inchava no primeiro mês, né, enquanto eu tava tomando Roacutan. Mas quando deu uns 5, 6 meses, eu senti que já deu uma estabilizada, né? Ele incha bastante de manhã, quando eu acordo, ele tá bem assim, bolotona. E aí durante o dia vai diminuindo, e quando chega a noite, né, tô pronta pra dormir, ele tá lindo, super delicado, fininho, maravilhoso. Mas é hora de dormir. Nesse período de pós-operatório eu quase não tirava fotos. O fato de não tirar fotos, assim, não tirar muitas fotos, me ajudou a me acostumar, né, com o nariz, porque assim, tem gente que tem uma facilidade muito grande, olha e já se apaixona, fala, caramba, eu nasci pra ter esse nariz, e comigo não foi assim. Eu me estranhei muito, eu achei que ficou muito diferente. Hoje em dia eu amo, acho que tá super delicado, que tá, né, ele combina muito com o meu rosto. Eu nem lembro mais como é que era o meu nariz antes. Quando eu vejo foto eu fico... Mas esse processo levou tempo, né? Eu me estranhava muito o tempo todo. Então eu evitava de tirar foto. Porque foto aumenta o nariz, né? A câmera frontal, se você reparar, ela aumenta tudo que tá no teu rosto. Então eu olhava no espelho, o nariz tava maravilhoso, eu ia tirar uma foto, o nariz ficava horrível, porque tava super inchado, torto, enfim. Então eu evitei bastante de tirar foto, porque acabava também distorcendo a imagem do meu nariz, né? E eu vejo muita gente postando no Facebook, né, nos grupos, né, tirando uma foto selfie super de perto, falando, nossa, meu nariz tá horrível, né, tá super torto. Cara, o telefone, né, a câmera do telefone, ela sempre vai alterar a realidade, né? Infelizmente, sempre vai alterar. Então, o fato de não ficar tirando fotos o tempo todo me ajudou muito. Até assim, eu não sou muito fotogênica, então isso também ajuda, né? Até hoje eu tento tirar uma foto legal do nariz e fica meio que, né, meio estranho. Mas eu acho que é isso. Quando eu decidi fazer rinoplastia, eu queria uma coisa bem natural, né? Não queria que ficasse nada artificial, não tava procurando um nariz de princesa, um nariz de Barbizinha, não era isso que eu queria, até porque não iria combinar com o meu rosto. Eu queria uma coisa que combinasse, que alguém olhasse e não conseguisse dizer, sabe? Que era rinoplastia, que era uma cirurgia. E eu acho que o médico fez exatamente isso.
Quando eu estava procurando por médicos, eu foquei muito nessa coisa da naturalidade, e o meu médico, ele é muito conhecido pela naturalidade, todos os narizes dele ficam bem natural. Então, essa foi uma das questões que me fez optar por fazer com esse médico. Então, é uma coisa que eu sempre digo para todo mundo que vem me perguntar sobre rinoplastia, sobre cirurgia, qualquer cirurgia que for, pesquise muito bem o seu médico, procure resultados, para saber se você gosta do estilo do médico. Porque um resultado que você não gosta não quer dizer que o médico é ruim, quer dizer que aquele resultado não é do seu gosto, né? Enquanto outras pessoas gostam daquele tipo de resultado, né? E muita gente falando, né, de vários outros médicos, sendo que outros médicos têm uma pegada bem mais artificial, né, que faz assim, tem um médico que faz o mesmo nariz para todo mundo, né, independente se a pessoa for negra, branca, enfim, faz o mesmo nariz para todo mundo. Então, procurar um médico que tenha resultados que você goste é muito importante, porque isso vai totalmente influenciar se você vai gostar do seu resultado ou não. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito com um médico que tem uma pegada mais artificial, né, que faz o nariz mais arrebitado, mais de princesinha, eu não iria gostar. Eu ia achar que ia ficar muito artificial, não ia combinar comigo, não ia combinar com o meu estilo, né? Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho plástica, mas eu quero que fique totalmente natural, né? Eu tenho medo de colocar cílios postiços, porque eu acho que fica muito artificial e cheio de plástica. Mas, enfim, eu sou o tipo de pessoa que, né, sim, eu quero mudar uma coisa que me incomoda, mas eu quero mudar de um jeito que fique natural, não quero que nada fique artificial. Então, pesquisem o médico, entenda qual é o estilo do médico, se é um médico que, né, as suas expectativas estão alinhadas com os resultados daquele médico, é muito, muito importante. Porque uma coisa que eu pensei muito foi, né, a cirurgia do silicone, dando alguma coisa errada, sim, era o meu sonho, porém, não ficando bonito, eu coloco uma blusa tampando, né, vivo com roupa tampada, ficarei frustrada? Ficarei, mas é uma coisa que eu consigo esconder. O nariz tá ali na tua cara, né? Quando tá usando máscara, você ainda conseguir esconder o nariz, né? Mas sem máscara, tá ali, você, né? Todo mundo tá vendo, é uma coisa que tá bem, né? Então, assim, é a sua porta de entrada, né? É o seu cartão de entrada. Então, é muito importante escolher um médico certo, escolher um médico que você sabe que vai fazer um trabalho bom no seu nariz, no seu rosto, né? Então, é isso. Considerações finais. Eu tô bem satisfeita com a minha cirurgia. Eu sei que provavelmente ainda tem algumas coisinhas pra mudar, né? Até 1 ano, é o resultado final com 1 ano. Mas acho que tá bem perto, então eu estou satisfeita. Se ficar desse jeito, tô feliz. Não mudaria, não faria nada diferente. E acho que é isso. Obrigada por assistir. Até a próxima. Beijos e queijos.